É o salmo que leremos aqui e após entoaremos. Salmo número 3. Deixa aberta a sua Bíblia e vamos orar mais uma vez para que Deus receba o nosso culto e Deus nos conduzindo aqui em espírito, em verdade sempre, a verdadeira adoração prescrita na sua palavra. Tá bom? Fale com o Senhor, meu irmão. Não sei se você já tirou um momento de confissão de pecados na preparação para este culto, mas agora é o momento de você se preparar para isso. Você converse, abra seu coração e peça que Deus esteja nos conduzindo. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, eu quero, nesse momento, pedir, Deus, que o Santo Espírito do Senhor esteja sondando os nossos corações. Esteja, Deus, nos trazendo a verdade sobre nós mesmos, sobre os nossos feitos. Nos revele, Senhor, se há algo de errado, e certamente existe, afrontas e pecados que necessitam, Deus, ser confessados ao Senhor e perdoados em Cristo. Que o Senhor esteja nos preparando nesse momento. Que o Senhor esteja, Deus, nos conduzindo através da ação gloriosa do Espírito Santo. Nos ajude, ó Senhor. Precisamos, Pai de amor, aqui expressar os nossos sentimentos diante de Ti. Como uma geração eleita, como um sacerdócio real. Aqui esta igreja se reúne para lhe cultuar e celebrar o Teu santo nome, os Seus feitos. Mas para isso, Pai de amor, precisamos que o Senhor nos ensine e nos mostre, conforme a Tua palavra. Obrigado por este momento, obrigado, Deus, pela vida de cada irmão aqui presente. Que possamos aqui, Deus, ter a nossa satisfação em todos os pontos deste culto. Desde o momento de louvor, Senhor Deus, momentos de gratidão e o momento principal da palavra. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos leve, Deus, em sintonia com aquilo que o Senhor deseja. E que esse culto lhe seja agradável, aprazível e que realmente o Senhor receba. Obrigado, Senhor Deus, e que o Senhor possa cada vez mais edificar essa igreja no conhecimento da palavra, na santidade e na unidade. É isto que te pedimos neste culto e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 3, irmãos, vai dizer o seguinte. Subtítulo aqui, algumas Bíblias que trazem o subtítulo, né? Vai dizer o Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. O relato, a narrativa deste ocorrido está em 2 Samuel, capítulo 15, verso 13 ao 17. E foi justamente neste período que Davi escreveu este salmo. Veja as palavras do servo Davi. Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam? Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, ó Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz e ele me ouviu do seu santo monte. Verso 5. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Verso 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Verso 7. Levanta-te, ó Senhor. Salva-me, ó meu Deus, porque atingistes a todos os meus inimigos sobre o osso malar. Quebrastes os dentes dos inimigos. Verso 8. A salvação pertence ao Senhor. Tua bênção está sobre o teu povo. Amados, como cantar este salmo? Segundo as palavras de Davi, inspiradas pelo Espírito Santo. Primeiramente, a confiança e a fé que Davi expressa aqui neste salmo é a mesma que nós temos. É a mesma que devemos expressar. A confiança, olha o que ele diz no verso 3 em diante. Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o meu exaltador. Clamei ao Senhor com minha voz e ele me ouviu do seu santo monte.
O nosso Deus é um Deus de perto. O nosso Deus é um Deus de providência. É um Deus também de provisão. O nosso Deus está ao nosso lado. Inimigos temos. Mas assim como Davi disse no verso 7, segundo as suas experiências de batalha, de vitórias, de que Deus as venceu por ele, assim nós podemos também cantar. Porque Cristo venceu todos os nossos inimigos naquela cruz. Cristo venceu o inimigo das nossas almas, Satanás. Pisou em sua cabeça. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é isso que cantamos. É isso que exaltamos aqui neste momento. E o verso 8 diz: a salvação pertence ao Senhor. Tua bênção está sobre o teu povo. Isso é uma afirmação que devemos cantar e nos alegrar. Amém? Que possamos agora ficar de pé e louvar ao Senhor segundo este salmo. Boa noite, irmãos. Louvemos juntos ao nosso Deus. Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus. São muitos que proferem contra mim, nem Deus os salvará. Tu és minha glória, escudo meu, exalta o servo teu. Clamei com minha voz, responde-me no santo monte teu. E pego no sono ao deitar. Acordo, pois nisso sei, não pela multidão ao meu redor, que contra mim está. Levanta-te, ó Deus, vem me salvar. Feliz inimigos meus, seus dentes e seus queixos quebrati. Feridos de uma vez, ao Senhor Javé, o nosso Deus, pertence a salvação, a bênção divinal esteja, pois, no povo teu, Senhor. Amém. Próxima canção que cantaremos fala que em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que bênção, que gozo, que faz. Louvemos juntos ao Senhor. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito
ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé brilhador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. A próxima canção fala que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso já se nele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Louvado seja Deus. Este é o momento, irmãos, de ofertas ao Senhor. Gostaria de ler um texto aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, né? Um texto bastante usual aqui na nossa igreja, né? Mas que representa bem o dízimo no Novo Testamento, né? Eu não gosto de usar esse nome dízimo, né? Eu gosto de falar ofertas, que é mais cabível para nós, tá bom?
Diz o seguinte em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 7 e verso 8. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: portanto, assim como abundares em todas as coisas, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda diligência, e em vosso amor para conosco, veja para que abundeis nesta graça também. Qual graça? A graça de ofertar. Verso 8. Eu não falo como mandamento, isso aqui é importante. Eu não falo como mandamento, mas por ocasião. Então qual que deve ser a nossa motivação? Aqui é dita por ele. Mas por ocasião da presteza dos outros, para o suprimento da obra de Deus, para manter este trabalho de pé. E ele continua. E para provar a sinceridade do vosso amor. Então veja como o ato de ofertar na casa de Deus, ela não é obrigatória. Não é, porque ele diz, eu não falo como um mandamento, mas ele complementa. Eu acho que o complemento é muito pior, né, se você analisar em termos negativos. As proibições, o que representa não ofertar, mas por ocasião da presteza dos outros. Ou seja, eu me preocupo com o meu irmão, eu me preocupo com o meu pastor, eu sustento ele, não enriquecendo ele, mas eu o ajudo, porque ele se abdica de todas as coisas para se manter na palavra, no ministério pastoral. E a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Então, amados, veja o que envolve a sinceridade do vosso amor. Então é muito mais fácil você colocar como obrigatório, sem analisar o que representa. Ofertar na casa de Deus representa gratidão, representa amor mútuo, representa empatia para com o meu próximo, representa amor à palavra, porque esta igreja prega a palavra de Deus. Então veja, quando eu não oferto, quando eu não entendo este princípio, ou eu faço como um mandamento, eu estou agindo erradamente, eu estou agindo contrariamente ao que prescreve a palavra. Então, se você veio preparado, irmão, você poderá estar fazendo isso. Repito, não como um mandamento, mas grato, representando o amor que você tem para com o próximo, para com essa obra. A Juliane passará no seu local e você poderá, então, estar aí ofertando na casa de Deus. Você que está assistindo? Está assistindo? Está gravando aí? Olha lá, meu filho. Pode fazer aí pelos meios digitais aí, né? As plataformas. Os dados bancários que você necessita estão aqui. IBR Mogi das Cruzes, CNPJ aqui também, chave Pix. 39799-944-1000, contra dígito 06. O banco é o 290. PagSeguro, agência 0001. Conta corrente 166-165-36, dígito 5. E este é o momento que nós chamamos um momento de gratidão, né? No nosso culto. Deus abençoe a cada irmão e que você continue crescendo nesta graça. Vamos ao texto, irmãos? Mas antes vamos fazer uma breve oração que eu gostaria que o nosso irmão Felipe fizesse, tá? Agradecendo a Deus por todo o cuidado que ele tem tido com essa casa, com essa igreja, tá? Sustentando a todos nós. E que aqueles que ainda não entendem esse preceito, que você possa orar, meu irmão, para que Deus traga o entendimento. Tá bom? Mas vamos agradecer ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti através do Seu Filho Jesus Cristo. Damos graças por todos os sustentos que o Senhor tem concedido, não somente à igreja, mas para cada membro aqui, Senhor. O Senhor não tem deixado faltar um pão sequer. A cada dia o Senhor tem nos sustentado muito mais que precisamos, Senhor. Nós temos mais que base. O Senhor tem dado muito mais, Senhor. Nós somos gratos por isso. E a nossa gratidão é expressa através dos nossos dízimos e ofertas. Talvez se tenha aquele aqui hoje, ó Pai, que tem a sua mente talvez não tão aberta para esse entendimento, ó Pai, que neste momento possa entender, assim, que a oferta e o dízimo é adoração, e é gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. O
o Senhor possa também, aquele que não pode, Senhor, não tem condições de ofertar, preparar o momento, abrir a porta de emprego, Senhor, para que o seu nome seja glorificado também através disso. Nós oramos ao Senhor e agradecemos pela tua imensa graça e misericórdia que o Senhor tem concedido à tua igreja, Senhor. Te louvamos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glórias ao Senhor. E Ele tem cuidado de nós. Agora sim, vamos ao texto. Abra aí no Evangelho de João, no capítulo 3. Hoje vamos encerrar esse capítulo, tá? João capítulo 3, verso 22 ao 36. João 3, 22 ao 36. E eu vou fazer a leitura aqui do texto, segundo a versão King James, tá bom, irmãos? Vou utilizar primeiramente aqui a versão King James. Diz o seguinte a palavra de Deus, capítulo 3 do apóstolo João, do Evangelho segundo João, a partir do verso 22. Após estas coisas, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava. Verso 23. E João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e eles vinham e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Verso 25. Então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Verso 26. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos os homens vão até ele. Verso 27. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Verso 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. Verso 29. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Verso 30. Ele deve crescer, mas eu diminuir. 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que está na terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Verso 32. E o que ele tem visto e ouvido, isso ele testifica. E nenhum homem aceita o seu testemunho. 33. Aquele que aceitou o seu testemunho estabeleceu e selo de que Deus é verdadeiro. Verso 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. 35. O Pai ama o Filho e tem dado todas as coisas em suas mãos. 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Até aqui. Gostaria de fazer mais uma oração, meu querido, e que você também orasse nesse momento, porque o momento da palavra é crucial para nossas vidas, para que haja a santificação, para que haja arrependimento nas nossas vidas. É através da palavra que Deus atua, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, nosso Pai, neste momento, queremos aqui te buscar mais uma vez, como Deus, um auxílio para nossas vidas tão miseráveis, pecadoras como somos. Na necessidade, Deus, de que a Tua palavra nos santifique e traga arrependimento, Senhor Deus. Através da Sua palavra, possamos ter vida. Que o Espírito Santo, Deus, nesta noite, mais uma vez,
possa aplicar todos esses preceitos e o entendimento devido nos nossos corações, na nossa alma. Obrigado por poder, Deus, ler a sua palavra, por poder se debruçar aqui nela mais uma vez e pregá-la. Mas nada seria, Deus, aqui como resultado, como algum ganho para nós, se apenas o homem falar. Eu necessito, Deus, que o Espírito Santo esteja atuando, até mesmo na passagem, na emissão dessa palavra, Deus. Que o Senhor possa nos agraciar mais uma vez, Senhor. Nos conceda essa misericórdia, Pai, para que a sua igreja cresça, para que a sua igreja o tema e cada vez mais glorifique o seu nome aqui na terra. Nos ajude, Senhor. Nos conceda a graça. É isso que eu peço e oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, João 3, 22 ao 36, marca aqui uma passagem, uma quebra de texto, justamente sobre o que viemos falando aqui na semana passada. Semana passada vimos o desfecho do diálogo com Nicodemos, que na verdade o final não era mais um diálogo, era um discurso, que apenas Jesus falou. Acerca do quê? Da salvação. Explicou para Nicodemos como isso ocorre. O cético Nicodemos, a pessoa que estava apegada aos atos externos, à religiosidade, para, de uma maneira muito frustrada, suprir a ausência de espiritualidade e de transformação interna. Amados, João aqui nessa sessão, a qual lemos, ele segue e continua com o seu propósito. Propósito esse encontrado no capítulo 20, verso 31. Apresentar Cristo como divino, tanto para judeus, quanto para os gentios. E após o discurso contundente de Jesus, a respeito da salvação, aonde ele destruiu todas as muralhas dos princípios salvíficos de Nicodemos, um fariseu, entramos em mais um testemunho sobre João Batista. Então veja que o apóstolo João, o autor deste evangelho, quantas vezes ele chamou o testemunho de João Batista para os seus escritos. Então, amados, João Batista, ele tem um papel importantíssimo no entendimento da salvação. No entendimento, irmãos, do que tange a Cristo. Porque afinal ele foi o arauto. Ele foi aquele que preparou o caminho. Então estamos mais uma vez aqui, diante do testemunho de João Batista. E ele está falando aqui, irmãos, o texto, segundo o apóstolo João, acerca das observações sacramentais. E também a salvação em Cristo. Quais são esses sacramentos aqui em Paulo? O batismo. Então vamos falar um pouco sobre o batismo, vamos falar sobre a visão que os judeus tinham sobre este ato e o que isso realmente significa para nós. O que isso representa? É apenas um ato externo? É apenas uma observação? O que devemos entender sobre o batismo? O batismo salva, irmão. Nicodemos, ele não vem anteriormente a essa narrativa por acaso. Nicodemos, ele tem uma representação muito especial para todos nós leitores das Escrituras. Nicodemos, ele representa o estado espiritual de todo Israel. Nicodemos, assim como um bom judeu, ele cria na observação das leis os atos externos e não se preocupava com o interior, com o novo nascimento, com a regeneração do indivíduo. Durante séculos, os filhos de Israel viviam sobre o pacto das obras, ou seja, a lei. No entanto, sem entendê-las, a transformaram em um meio de salvação. A lei foi concedida para revelar seu pecado e fracasso. E esse, irmãos, abismal para obedecer a Deus. Você que já leu o Antigo Testamento, você observa o povo de Israel tentando observar as leis e uma tentativa muito frustrada. Você vê os reis, ora eram bons, ora eram fracassados. Amados, nunca se conseguiu alcançar uma plenitude em observância e nunca irá se alcançar. Todas as nossas tentativas em observação da lei, seja através de sacramentos, seja através da obediência, a qual cantamos aqui. Veja, irmãos,
nunca será perfeita se não olhada para Cristo. Amados, mas Israel, assim como Nicodemos, transformou a lei, o pacto de obras, em uma fonte de orgulho arrogante. Tanto é que quantas vezes Nicodemos fala para Jesus: como pode um homem nascer de novo? Amados, um erudito como Nicodemos, um estudioso como ele, é claro que ele não estava falando, como já foi pregado aqui também, em termos literais. Na verdade, as palavras de Nicodemos naquela passagem eram: como eu posso abandonar tudo e começar de novo? Como eu posso agora, depois de velho, depois da posição, da preeminência que eu tenho aqui diante do povo judeu, começar tudo do zero? Amados, o estado espiritual de Nicodemos representa o orgulho arrogante daquele povo. A antiga aliança, irmãos, é algo que devemos observar nesse texto. Israel também errou ao assumir que a antiga aliança era um meio para a salvação. E estamos estudando aqui nos cultos de doutrinas que a justificação é somente pela fé, sem obras da lei, sem nada. Romanos capítulo 3. Amados, quando essa nunca foi a intenção de Deus, ter uma antiga aliança para que através dessa antiga aliança se obtivesse salvação. Todos aqueles que foram salvos no Antigo Testamento foram para aqueles que creram nas promessas contidas em Cristo, inaugurado no Novo Testamento. Ou seja, oferecer um sacrifício, cumprir algum rito, cumprir alguma observância da lei, nunca trouxe salvação para ninguém. Nunca. Mas aquilo era uma prefiguração do que viria, do que aconteceria. Mas o que eles transformaram? Em motivo de orgulho, em motivo de obras, méritos, para se obtiver a salvação. Amados, Jesus aqui nos deixa diante da antiga aliança e ressignifica verdadeiramente isso. E seu propósito, irmãos, era confrontar. Quando eu olho para a lei, eu tenho que entender que a lei serve para confrontar os pecadores com o reflexo da sua santidade absoluta. A lei serviu para despertar em nós o juízo e deixar-nos de frente para a nossa própria incapacidade em observá-la. Diferentemente de um judeu, diferentemente de Nicodemos, a qual acabamos de ver. Gálatas 3:24 vai dizer que a lei foi o nosso tutor, o nosso aio. Até quem? Cristo. E onde que entra o papel de João Batista aqui, irmãos? Porque, mais uma vez, eu saio da figura de um fariseu, de um israelita, totalmente convicto, através de uma convicção, através de uma cosmovisão, de que a salvação era através de obras, de méritos. Como é que eu saio da figura, da narrativa dessa pessoa, para uma ressignificação do que realmente é a nova aliança? Do que apontava a antiga aliança para esta nova? A única forma de entender isso é entendendo o papel de João Batista. Quando você ouvir ou ler sobre João Batista, na sua mente deve vir automaticamente que ele é a ponte da antiga aliança para a nova aliança. Do pacto de obras para o pacto da graça. João Batista fez essa transição. Logo, eu tenho que ver o que ele pregava. Logo, eu tenho que entender que tipo de batismo ele executava. Qual o significado espiritual? Qual é o seu papel? São boas perguntas para você hoje fazer ao texto. João Batista foi o último profeta sobre a antiga aliança. Por isso que Cristo vai dizer que, dentre os homens nascidos de mulher, ele era o maior. Por quê? Porque ele foi o que veio mais perto. O profeta do Antigo Testamento chegou mais próximo de Cristo após a inauguração do Pacto da Graça, da Nova Aliança. Apontando para Jesus, ele como um profeta, ele foi o mediador dessa Nova Aliança. No plano soberano de Deus, João Batista serviria como uma ponte para essa Nova Aliança. Não existia rivalidade nessa transição.
João claramente compreendia e aceitava o seu papel subserviente. O que vamos ver aqui categoricamente nesse texto é a falta de compreensão daqueles homens nesta transição. Homens que lhes faltava espiritualidade, entendimento que vinha do alto, para poder discernir o que estava ocorrendo ali, irmãos. Para isso, eu te convido a entrar no texto, verso a verso, a partir do 22. E vamos analisar isso. E vamos argumentar e aplicar esse texto em nossas vidas. Verso 22 vai dizer: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Amados, quando João, e ele faz isso muito, tá? Você que é um bom leitor da Bíblia, você vai perceber que ele constantemente, ele inicia, quando existe uma quebra de texto, com a frase depois disto, né? Logo após. E isso caracteriza um intervalo de tempo não especificado. Semanas, meses, talvez até anos. Como vimos já no capítulo 2, verso 13. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. E, estando próximo à Páscoa, Jesus subiu para Jerusalém. Perdão, no verso 12, tá? Depois disto, ele desceu para Cafarnaum. Tá? Então, depois disso, é um tempo ali não determinado. Então, sempre Jesus vai, João vai apresentar essa argumentação. E diz o texto aqui, conforme o apóstolo João, que Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Eu sempre gosto de explicar, porque talvez algumas pessoas não entendam. Judéia não é uma cidade. Tá? Judéia é uma região, assim como Galiléia. Galiléia não é uma cidade, é uma região. Se você abrir um mapa, né, daquele período, você vai entender que a Galiléia ficava a norte, em Israel, e a Judéia ficava a sul. Dentro dessa região da Judéia estava Jerusalém. Dentro da região da Galiléia, mais ao norte, está Nazaré, está Cafarnaum, tá? Então, para que você entenda, não pense que Judéia é uma cidade. É como se fosse o Alto Tietê. O Alto Tietê tem Suzano, Mogi das Cruzes, né? Biritiba também entra, né, no Alto Tietê. É como se fosse isso. Após a semana da Páscoa, a qual ele estava observando, que ele teve a entrevista com Nicodemos, a qual ele também purificou o templo, Jesus e seus discípulos deixam Jerusalém e foram para outras regiões da Judéia. Ali permaneceu e batizava, segundo o texto. Ele deve ter passado um tempo considerável nesta vizinhança. Então veja, ele sai de Jerusalém e começa a rodar e a realizar feitos nas proximidades daquela região. E o que ele estava fazendo, segundo o texto? Batizando-os. Tudo indica que meses se passaram. Enquanto permaneceu ali, Jesus batizava, não pessoalmente, mas por intermédio dos seus discípulos. Este rito, tal como feito aqui, pode ser considerado como uma transição entre o batismo de João e o batismo cristão. João 4, verso 2, você pode consultar na sua Bíblia. O que diz aí? Embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos. Isso aqui já nos traz ensinamentos. Os irmãos lembram que o fato de Jesus Cristo estar presente em um casamento, isso o santificava, isso trazia importância para o que estava ocorrendo, da mesma forma que, se Jesus está presente no ato do batismo, junto com os seus discípulos batizando, é porque esse é um ato muito importante para nós. Mas como devemos nos portar diante dele? Veja que a primeira coisa que observamos é que Jesus não batizava. Os seus discípulos batizavam. Veja que no texto que vamos aqui percorrer e explicar, houve já confusão entre que tipo de batismo era mais precioso, o de João Batista ou de Jesus? Agora eu te pergunto, imagine se Jesus batizasse alguns e outros não. Imagina a diferença que ia dar entre os discípulos, entre as pessoas. O meu batismo foi de Jesus. E o seu? De João Batista. Então o meu é superior. E eles, quem já leu os evangelhos, vão se lembrar, né? Quem vai ser o maior?
no reino dos céus. Então eles tinham, né, essa disputa entre eles. Claro que devido à falta de entendimento, falta de clareza bíblica, né, a fé ainda embrionária. Então você percebe que Jesus aqui, ele é totalmente calculista, ele é totalmente sóbrio naquilo que ele faz. Ele não batizava, ensina o seu discípulo. Porém, o batismo é algo importante para nós? Com certeza, meus irmãos. Com certeza. O ministério de batismo de João e de Jesus. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Era um batismo preparatório. E seu propósito era conduzir as pessoas ao arrependimento e preparar o caminho para a vinda de Cristo. Os caminhos tortos, endireitados. Jesus estava na mesma região batizando, irmãos, conforme o relato, aprovando o batismo em arrependimento. Então a primeira coisa que devemos observar, Jesus não batizava de uma forma diferente de João. Porque João era o próprio enviado de Deus, o profetizado Isaías. É aquele que preparava o caminho para Cristo. Ou seja, Jesus replicava aquilo mesmo que ele ordenou em sua palavra. Então a primeira coisa que devemos entender, não tem diferença e distinção entre esses batismos. Porém, eles ocorriam em lugares diferentes simultaneamente. Verso 23. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Amados, enquanto Jesus, por meio de seus discípulos, batizava na região rural da Judéia, na mesma região João continuava seu ministério mais ao norte. É que é difícil trazer um mapa, né, para que os irmãos se situem nessa região. Mas depois, pela curiosidade, você procure, né, essas regiões ali, para você ver que são regiões próximas. Tá? De acordo com muitos estudiosos, Enom, que significa fontes em aramaico, ficava perto de Salim e localizava-se poucos quilômetros a sudoeste de Betânia. Lembra-se lá no capítulo 1, verso 28, aonde foi citado esse local? Lembra-se, irmãos? Verso 28 do capítulo 1, essas coisas aconteceram em Betabara, né? Ou Betânia, dependendo da sua tradução, além do Jordão, onde João batizava, ou seja, são regiões próximas, tá bom? Ali havia muitas águas, então o texto diz que era propício para esse ato. Eles procuravam águas para que ocorresse o batismo. E estudando a geografia local aqui, apresentada pelo texto, podemos observar essa grande riqueza, grandes fontes de águas. Não muito ao norte fica a Galileia, irmãos. E este lugar era bem central, próximo das províncias. Ou seja, a região, a cidade de Samaria, a região da Pérea, Decápolis, Jerusalém, era de fácil acesso neste local aqui referido. Então, tanto pessoas da Galileia, mais ao norte, da Pérea, de Jerusalém, eles vinham para observar este batismo, tá? Ou apenas por curiosidade, como já vimos também no capítulo 1. E para lá concorria o povo e era batizado. As pessoas vinham a João de todas as direções e eram batizadas. Porém, pouco a pouco as multidões deixaram João e foram atrás de Jesus, cumprindo, sim, o seu papel como precursor. Amados, os ministérios ocorriam simultaneamente. O precursor e o Messias agora exercem o ministério paralelamente. Então, a geográfica como temporalmente, então tanto em situações geográficas como em situação de tempo, os dois estavam efetuando os batismos. Esse fato provocou uma espécie de ciúmes nos discípulos de João. Eles pensaram estar competindo, revelando falta de entendimento espiritual das funções distintas reveladas nas próprias Escrituras. Amados, veja então, está Jesus Cristo com seus discípulos batizando.
e também João Batista com alguns dos seus discípulos. E as pessoas continuam vindo até ele. E ele sempre pregando o quê? Eu não sou Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Tanto que já vimos aqui no capítulo 1, os primeiros discípulos de Jesus. André, João, Natanael, Filipe, mas em foco, a André e João, eles eram discípulos de quem? De João Batista. Então você vê a ordem natural. João Batista pregando o batismo de arrependimento e ao mesmo tempo dizendo, eu não sou Cristo, olhem para ele. Tudo isso que eu estou fazendo é para que vocês sejam conduzidos até Cristo. Mas não. Estranhamente, vemos que alguns discípulos permanecem com João Batista. E não vão até Cristo. E digo mais. Segundo o texto, eles começam a entrar em uma espécie de competição entre os batismos. Vamos prosseguir. Verso 23. Perdão, 24. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Então aqui, irmãos, é como se João estivesse fazendo um parênteses. O assunto meio que quebra a narrativa, mas existe um porquê. A primeira coisa que você precisa entender, a qual eu já falei nas primeiras pregações, na introdução ao Evangelho de João, a datação do Evangelho de João foi uma datação posterior aos primeiros evangelhos aqui narrados, Mateus, Marcos e Lucas. Amados, temos que observar que Mateus já estava em vigência e Mateus relata algo importante. Olha só, logo após a tentação de Jesus no deserto, olha o que entra na narrativa de Mateus, que o povo já tinha em mãos. Mateus 4, verso 11 e 12. Então o diabo deixou a tentação no deserto, e anjos vieram e o serviram. Logo depois, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, então, logo depois tem uma narrativa estranha. Aí você compara com o Evangelho de João, João está apresentando aqui alguns fatos entre o verso 11 e o verso 12. Isso é maravilhoso porque, como sempre falamos aqui, cada autor das Escrituras, cada evangelho, ele tem uma perspectiva e um foco diferente. Inspirado, sim, mas não tirando a sua perspectiva, não tirando a sua visão e o seu entendimento. Mateus não achou importante, segundo o seu propósito, para escrever o Evangelho de Mateus, narrar esse acontecimento de João. João já acha importante. Então, por isso que o verso 24 aparece, para que não haja confusão. João se preocupa em harmonizar todos os evangelhos. É um complemento, por isso que ele faz esse parênteses. Pois João Batista ainda não tinha sido encarcerado. Tá? Então, para que você não fique aí preocupado. Verso 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Talvez na sua Bíblia esteja judeus, no plural, tá? Ou não. Se não estiver, sua Bíblia é boa. Se tiver o S, pode tirar. Porque o correto nos originais é apenas um judeu. Tá? Um judeu. Agora eu quero que você foque nesse judeu e lembre de Nicodemos. Nicodemos era a representação espiritual de Israel. Logo, esse judeu se assemelha muito ao estado de Nicodemos, ao seu entendimento. E diz o texto que esse judeu suscitou-se em uma contenda com respeito à purificação. Amados, o ministério paralelo de Jesus com o de João gerou uma disputa entre os admiradores de João e um judeu que preferia Jesus. A discussão foi iniciada pelos discípulos de João, que provavelmente atribuíam a eficácia purificadora superior ou exclusiva ao batismo de seu mestre. Ou seja, se João começou primeiro a batizar, se João Batista iniciou o ministério antes de Cristo, logo o seu ministério é superior ao de Cristo. Isso, irmãos, é porque um judeu,
ele raciocina que as obras, quem a executa primeiro, ele tem mais importância e tem mais preeminência. Olha como eles têm a sua cosmovisão interligada com atos exteriores. Suscitou-se uma contenda, por incrível que pareça, com respeito a isso. Cheios de insatisfação pelas multidões cada vez maiores que se reuniam a Jesus e pelas multidões gradualmente diminutas que permaneciam com João, esses discípulos foram a seu mestre com palavras amargas de reclamação. Uma mistura de sentimentos com eficácia da purificação. Amados, isso aqui nos ensina bastante. Isso aqui deve nos colocar, irmãos, diante das nossas pretensões. Seja dentro da igreja, seja dentro daquilo que nós almejamos em conhecimento. Muitos crentes hoje, com essa ascensão aí da internet, irmãos, eles começam a ter seus pregadores preferidos. Eles começam a estabelecer comparativos com os seus pastores locais. Ah, como eu queria que o Hernandes Dias Lopes fosse o meu pregador. A pregação dele é melhor do que a pregação do meu pastor local. Ai, como eu queria que o Nicodemos fosse o meu pastor. O Luiz Saião fosse o meu pastor. Como eu queria estar na igreja desses homens. Você tem duas saídas. Ou você compra uma passagem e vai para lá, na igreja dele, né? Ou você se contenta com aquilo que Deus tem te dado. A sua preocupação tem que estar no que, irmãos? A Bíblia, na sua igreja local, está sendo pregada com fidelidade? Existe alguma dissolução daquilo que é passado nesta igreja? Essa deve ser a sua preocupação, se a Bíblia está sendo pregada. Agora, se o pastor é mais eloquente, né, se o pastor é mais antigo, tem mais conhecimento, isso não deve ser levado em consideração. Cada um tem a sua importância no local onde Deus determinou para que eles ficassem. Então isso já nos ensina. Porque eu vivo, né, irmãos, aí online, né, pesquisando, vendo, né, se atualizando também, e eu vejo que surge uma disputa muito grande entre os vulgos teólogos, entre essas pessoas, e eles ficam comparando e se degladiando. Isso não é saudável. Então fica esse ensinamento para todos nós. Verso 26. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Toda a contenda que surgiu, toda a discussão, só deveria e poderia ser resolvida com as partes envolvidas. E quem era? Jesus e o próprio João Batista. Eles teriam propriedades para esclarecer qual tipo de batismo era superior. Se é que era superior. Por mais que os sentimentos fossem enganosos, inveja, ciúmes, era necessário levar a causa para João Batista. Porque ele era o arauto, ele era o preparador do caminho. E eles levaram. E o que eles falaram? Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, como lemos aqui no capítulo 1, né? Já mostrei aos irmãos, cheios de ciúmes, cheios de ira, porque houve uma contenda, eles evitam propositadamente, até mesmo, percebam no texto, mencionar o nome de Jesus. Eles sabiam quem era então o batizado. Eles sabiam que estava efetuando o seu ministério em paralelo com o de João Batista. E vocês veem aqui a narrativa do apóstolo: Mestre, aquele que estava contigo. Eles ao menos citam o nome de Jesus. Na opinião deles, Jesus e João são rivais, competidores. Amados, tem ocorrido aqui nesta igreja a visita de alguns irmãos que professam a mesma fé que a gente, de uma outra igreja. E eles têm nos visitado e esboçando o desejo de ficar aqui conosco. Sabe qual é o sentimento que eu tenho?
E você pode perguntar para os irmãos aqui, com a qual eu já conversei sobre isso. Eu fico com um sentimento de pena. E eu me compadeço da situação do outro pastor. Porque para mim, não é as igrejas que têm que se esvaziar e se centralizar apenas em um local. Quanto mais igrejas tiverem, irmãos, pregando o evangelho genuíno, é melhor. E não um esvaziamento de um local e vindo para outro. Amados, não deve existir inveja, não deve existir ambição de megas igrejas no nosso coração. Se abrir uma igreja batista reformada, alguns quilômetros daqui, o que nós devemos fazer? Agradecer ao Senhor, glorificar o nome de Deus, porque Ele está expandindo, levando, talvez Ele alcance pessoas que nós nunca iríamos ter a oportunidade de alcançar. E veja que a inveja, os ciúmes, já começa a aparecer já naquela época, por uma situação crucial, que é o batismo. Olha só, eles ainda citam no texto, diante de João Batista, falando, do qual tens dado testemunho. Eles não parecem satisfeitos com o fato de João ter dado testemunho sobre Jesus. Suas palavras provavelmente são uma repreensão velada. É nítido que buscam alguma preeminência. Ou seja, mesmo João Batista falando diversas vezes que ele não era o Cristo, que ele tinha uma função específica conforme a palavra, eles não queriam, de certa forma, aceitar isso. Eles achavam que João Batista era superior. E falam, ele está batizando. A indagação toda dos discípulos aqui, não de Jesus, mas de João Batista, qual que é a preocupação deles? No que eles se apegam, irmãos? Ao ato do batismo. Ao ato exterior. Eu lhe pergunto, será que eles estão preocupados com o arrependimento daquelas pessoas que chegam ao batismo? Será que eles estão preocupados com a preparação do coração dessas pessoas que vão até Cristo? Não. Eles estão preocupados exclusivamente com o ato do batismo. Quantos cristãos eu e o irmão conhecem que o ato do batismo é o ato salvador? É a observação externa que gera algo novo dentro do indivíduo. E devemos entender, irmãos, que o batismo é um ato posterior ao arrependimento. Tanto que muitos vinham até João Batista e ele os repreendia. Deem frutos de arrependimento. Ele não batizava qualquer um. Hoje vemos o contrário. Pessoas que se achegam à igreja, preenchem um cartão, repetem a oração do pecador e já marcam no mesmo dia o batismo daquela pessoa. Tal dia você traz sua família, tá bom? Tal dia você já traz uma muda de roupa, porque você vai se molhar. E nesse dia é o dia que você nasceu de novo. Nesse dia é o dia que você foi salvo. O batismo não salva ninguém. O ato exterior nada representa, se não ocorrer o arrependimento. Se você não for transformado de dentro para fora. Mas a insuficiência interior, através de tentativas frustradas, as pessoas tentam, através do exterior, suprir o que falta no interior. Daí surge a religiosidade, irmãos. Daí surgem as observações fracas, como palha que deve ser queimada. Amados, o batismo que devemos observar, o verdadeiro, é aquele que vem após o arrependimento. Esse é o que Cristo aprova, e não o outro. E todos lhe saiam ao encontro, disse os discípulos de João Batista. Eles usam a figura da linguagem chamada hipérbole, né? Eles usam de um exagero de linguagem. Olha, Jesus, João Batista, todos estão indo até Jesus. Né? Eles vêm preocupados com o número de pessoas e usam de uma hipérbole. Todos estão indo para Ele. Olha, João Batista, daqui a pouco não vai ter ninguém aqui. João Batista, daqui a pouco vai ser eu e você aqui, João Batista.
Mal sabiam eles que João Batista está prestes a ser encarcerado, né, e morto. Amados, um líder sofre mais com seus discípulos zelosos do que com seus próprios inimigos. João Batista não ficou aborrecido com a queda da sua popularidade. Isso porque, a despeito da sua tremenda influência, ele sempre esteve focado no propósito que ele tinha no seu ministério, que era preparar o caminho para o Senhor e testificar acerca de Cristo. Aí, amados, eu quero te perguntar, você que tem pretensões ministeriais, você que está numa igreja, qual é o seu objetivo? Quais são as suas pretensões ao anunciar o nome de Cristo? O que você realmente deseja? Existem pessoas, irmãos, que vêm para uma igreja para tentar cavar um espaço, talvez para ser um pastor, talvez para tocar um instrumento, talvez para ter um cargo eclesiástico. A pessoa vem com intenções egoístas, intenções exteriores. Amado, eu te exorto nesta noite, segundo a palavra, não tenha isso no seu coração. E temos aqui por regra nessa igreja, a pessoa para fazer qualquer coisa aqui, ter algum cargo eclesiástico, ao mínimo tem que ter um ano frequentando essa igreja. Ao mínimo tem que ter varrido esse pátio aqui, né, como o nosso irmão faz aí, todos os domingos que antecede ao culto. As pessoas têm que começar a entender que não é o cargo que eu exerço que importa, e sim realmente o que está interiormente no meu coração. O que Cristo gerou. Qual foi a preparação que Ele fez em mim? As pessoas não se preocupam mais em ser santos. As pessoas não se preocupam mais em qualidade de cristão gerada por Cristo, mas sim no que elas exercem dentro da igreja. Sim o que elas fazem dentro da igreja. Isso não é importante. Isso não é importante. Cristo vai suprir essas necessidades, com certeza. Mas o que Ele preza inicialmente é se você realmente é um crente verdadeiro. Devemos observar isso e nos atentar. Verso 26. E foram ter com ele e lhe disseram... verso 27, né? Respondeu João. Agora vem a resposta de João Batista. E prestem atenção. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amado, João Batista queria dizer que Deus designou um lugar a cada um em seu plano eterno. João Batista não tinha direito de reivindicar uma honra que não lhe foi dada do céu. Uma vez dada, permanece dada. Como indica o tempo verbal usado no original. Uma vez, em vez de reclamar sobre o sucesso de Jesus, os discípulos de João deveriam se alegrar com o fato de que a missão de João Batista estava sendo cumprida. E João Batista, com a humildade gerada no seu coração, devido a um homem a qual habita o Espírito Santo de Deus, ele diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ou seja, vocês estão tentando arrogar para mim uma superioridade a qual não me foi dada. Vocês estão querendo me colocar um rótulo, uma superioridade a qual do céu não veio. Ele está querendo dizer, irmãos, que a função dele, se está ali se perdendo a sua popularidade, se está perdendo ali a visitação das pessoas, ele está feliz. Ele vendo isso, ele está chegando à conclusão de que eu cumpri com o meu papel. Estranho é esses homens ainda permanecerem com João Batista. Estranho é eles permanecerem ali falando, questionando sobre qual batismo é maior. A cobiça, irmãos, de grandes feitos. O problema encontrado aqui nesses discípulos é cobiça. O tempo verbal deve ser devidamente analisado. O homem não pode receber. O tempo verbal aqui
é importante, irmãos. As funções de cada indivíduo para o reino de Deus aqui na terra já foram traçadas e dadas. É aquele ditado, né? Quem nasceu para ser... Nem sei se é assim que se fala, né? Quem nasceu para ser gavião, né? Nunca vai ser andorinha, alguma coisa assim que eles falam. Ou seja, irmãos, ou o contrário, né? Não sei. Mas o que eu quero dizer? Você não deve cobiçar algo que não foi dado para você. Você não deve olhar para a pessoa e falar: como eu seria no lugar dele? Como eu queria ter aquilo que ele tem? Como eu queria ser como ele é? A primeira pergunta que você deve fazer é: será que eu recebi isso do céu? Será que essa é a minha função dada por Deus? As pessoas querem ser muito, porém não questionam aquilo que Deus pretende lhes fazer. Amados, talvez Deus te chamou e te levantou para ser uma boa mãe. Sabia disso? Eu falo às mulheres aqui. Talvez Deus te preparou, te colocou com seu marido, te deu filhos, para que você prepare esses filhos. Talvez esse seja o seu ministério. E não ser uma pastora, e não ser uma cantora, e não fazer outra coisa. O problema é que as pessoas, devido a essa sociedade pragmática, imprime dentro de nós que varrer um chão é algo desprezível. Ser uma mãe? Não, eu não quero ser uma mãe. E se você é a mãe do próximo Jonathan Edwards? E se você é a mãe da próxima Susana Wesley? Se o único filho que Deus te deu vai ser tão usado por Deus, vai ter uma instrumentalidade tamanha nas mãos de Deus, que a causa secundária decretada é você criar aquilo. Criar esse filho. Cuidar deste filho. E talvez não seja isso que você está criando na sua cabeça. O que os discípulos estão aqui agora recebendo da própria boca de João Batista é uma exortação. Falando: vocês estão querendo coisas, colocar sobre mim também coisas que não me foi dado. Amados, verso 28, ele continua dizendo: vós mesmos sois testemunhas do que eu vos disse. Veja só, João Batista, se recorde aí o que eu falei. Se recorde aí que vocês não estão sendo influenciados por o que eu disse, nem muito menos pela minha conduta. Vós mesmos sois testemunhas do que eu vos disse. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Mas fui enviado como seu precursor. Essa foi uma repreensão pelo comportamento todo. João Batista nunca falou por parábolas sobre o seu papel. Pelo contrário, ele sempre foi claro sobre ser o precursor do Messias. E não o próprio Messias. Assim João viu Jesus crescente em popularidade, não como um problema, mas como o cumprimento do seu ministério. Longe de perturbar ele trouxe grande alegria, Amados, como eu admiro a humildade deste homem. Claro que uma humildade gerada por Deus. Quando eu leio passagens como essa, eu peço a Deus: Deus, coloque em mim o mesmo tipo de sentimento. Porque Cristo tinha esse sentimento. Não é que eu esteja exaltando o homem aqui, João Batista, porque ele era tão pecador quanto eu. Mas esta virtude neste homem, eu sei que é uma virtude entregue pelo próprio Cristo. E algo que eu oro, peço a Deus para que Ele me dê também. Agora, irmãos, devemos analisar, porque isso são os nossos corações e as nossas intenções. Textos esses são que nos exortam, que nos corrigem. Como eu também conheço pastores que têm medo de sombra. Tem medo de seminarista. Já viram pastores que têm medo de seminarista? Não, olha só, daqui a pouco ele pega o meu lugar. Amados, graças a Deus, ao Eterno, eu não tenho esse sentimento, tanto é que eu tenho um seminário aqui, nesta igreja. O que eu quero é que todos aqui estudem, todos. E se tiver alguém que pregue melhor do que eu, seja mais eloquente, ele vai pregar aqui sim. Vai dividir o culto comigo, sem problema algum.
meu irmão. Porque não estamos aqui para competir, mas sim de fazer bom uso da multiplicidade de dons que Deus fornece para a igreja. Fazer bom uso de pessoas que estão sendo habilitadas por Deus. Porque se ele é um bom pastor, um bom pregador, eu tenho que entender que isso foi Deus que lhe deu. Isso não pode gerar ciúme nem inveja na minha vida. Continua, irmãos. Esse é o perigo do sucesso dos ministérios. Estranhamente, calculamos resultados dentro da igreja através de números. E esse também é um erro aqui, que está causando uma percepção errada dos discípulos de João Batista. Por que eles estão percebendo? Que o ministério de João Batista está minado. Está acabando. As pessoas não estão vindo mais até ele. Logo eles pensam que alguma coisa estranha está acontecendo. Como muitas pessoas seguem a ministros e não Cristo. Como muitas pessoas querem megas igrejas e não pequenas igrejas. Muitos seguem o modelo da atitude errada dos coríntios. As contendas levantadas sobre os mais eloquentes. Divisão de grupos dentro de uma igreja. Meu irmão Felipe aqui vai pregar semana que vem. Pode ser que você goste mais da pregação dele. E sabe o que eu vou dizer? Glória a Deus. Que Deus colocou mais uma ferramenta dele aqui nesse lugar. Glória a Deus. Amados, olha o que aconteceu em Coríntios, capítulo 3, do 3 ao 5. 1 Coríntios 3, verso 3 assim. Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então veja que essa atitude de inveja, veja que essa atitude de divisão dentro da igreja é uma atitude de mundano. Prossiga. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Prossiga. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Paulo entendia claramente o que João Batista está dizendo aqui. Parece que eles conversaram, né? Parece que eles tiveram uma reunião, né? Para escrever as cartas. O mesmo pensamento. A pergunta é, eu tenho esse pensamento? Eu sou assim? Ou eu tenho medo de sombra? Ou eu quero ser uma pessoa importante? Verso 29, irmãos. Olha o que ele diz. João Batista continua falando. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Amado, João Batista aqui, ele indica que a noiva pertence ao noivo, não ao amigo do noivo. Ora, Cristo é o noivo e o seu povo é a noiva. A noiva, pois, deve ser trazida a quem? Ao amigo? Imagina lá no casamento da Isadora, duvido. Né? Aí entra a Isadora como noiva e entrega um amigo. Pois é justamente esse aqui o entendimento que os discípulos de João Batista estavam tendo. E João Batista está esclarecendo. Quem é a noiva? Quem é o noivo? Qual é a ordem natural? Porque um casamento era algo de conhecimento dos judeus. Eles festejavam, e muito. Semanas. É exatamente isso que João Batista estava fazendo. Ele constantemente aponta para Cristo como Cordeiro de Deus, na esperança de que muitos o seguissem. Sabe o que João Batista falava? Ele é como aquele mestre-sala, né? Aquela pessoa lá que organiza o casamento. Ele fala, noiva, aqui ó, você tem que se entregue lá, tá? Para o noivo, tá? João Batista quem faz esse papel. Tá aqui, o caminho é esse aqui, o tapete vermelho, que é o arrependimento. Deve chegar até Cristo, tá? É para Ele que você deve levar. O amigo do noivo que está presente o ouve e muito se alegra. Assim é com João. Tal como o amigo do noivo, amigo de Cristo, que fica ao seu lado ouvindo. Alegra-se quando o noivo expressa sua alegria em receber a noiva. Assim também João Batista está muito feliz sobre a satisfação de ver o noivo verdadeiro, Cristo, receber os seus.
João Batista está dizendo a minha alegria é que as pessoas realmente saiam desse meu ministério aqui e vão lá para Cristo. Eu me alegro com isso porque essa é a ordem natural e o objetivo do meu ministério. Amados, esse texto deve ser pregado a muitos pastores hoje em dia. Esse é um texto que deve ser pregado em seminários. Ensinado. Quantas pessoas você conhece do seu seminário que estão lá para conhecimento intelectual? Apenas o crescimento intelectual. Vai ver. Pois esses homens serão os que herdarão ou forjarão os próprios púlpitos. Aí você já pensa na qualidade dos cristãos que virão. É terrível essa condição, irmãos. E ele diz, no verso 28, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Quer dizer, meu cálice de alegria transborda, quando junto com o relato sobre a disputa sobre a purificação, sou informado de que as pessoas estão me deixando para se juntar a Jesus. Seu ministério já havia se cumprido. Estranho as pessoas ainda estarem ali, eu repito. Ou seja, a minha alegria, o meu ministério está chegando ao fim. Por isso que ele diz, o meu cálice transborda, a minha alegria se cumpriu. Eu estou alegre. É como Paulo, no final da sua jornada, combateu um bom combate. Combateu um bom combate. Estou alegre por aquilo que Cristo me mandou fazer. Eu já me contentei, irmãos, e entendi o que Deus quer para a minha vida. E minha vida vai ser essa, cuidando de pequenas igrejas. Não tenho pretensão de ter megas igrejas, porque eu acho que até foge do propósito. Estou para conversar com a nova diretoria. Qual vai ser o número de pessoas que iremos ter numa igreja? Para, a partir deste número, criar novas igrejas. Esse é o propósito. Agora eu já conheço pastores, aqui em Mogi das Cruzes, que ganham 20 mil, 30 mil reais por mês. Aí você pergunta, qual que é o propósito da igreja? O que vocês almejam? O que vocês querem? Queremos ser o maior polo. Nem igreja, mas vai ser o nome. Vai ser Convenção Batista. Né? E vai fazer uma mega igreja, uma igreja colossal. Para 5 mil, 7 mil pessoas dentro daquele lugar. A pergunta que eu faço, isso é biblicamente saudável? Isso é biblicamente saudável? Devemos pensar sobre isso, irmãos. Verso 30. Agora você sabe qual é o contexto dessa frase que muitos utilizam. Convém que ele cresça e eu diminua. Então só aplique essa frase, esse versículo, dentro deste contexto que é apresentado. Situações de inveja, situações de disputa. Esse é o contexto a qual está inserido o verso 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Isto é, Jesus, se ele está crescendo, se a sua popularidade, se as pessoas estão indo até ele, isso está certo. Ele deve continuar crescendo. Enquanto eu, João Batista, devo continuar diminuindo. Observe o deve, ou seja, convém, indicando que isso está de acordo com os decretos de Deus, que estudamos aqui na EBD. Convém, ele diz, ou deve, dependendo da sua tradução. João Batista está dizendo, tudo que está ocorrendo, que vocês estão achando que é um problema, na verdade não é um problema. Na verdade, tudo isso está ocorrendo, está de acordo com o plano de Deus, o plano redentivo. Para que serve um arauto depois que o rei chegou? Quando ele termina a sua missão, que a multidão se vá. Longe de ficar triste, ele se alegra. A medida do sucesso de qualquer ministro não é quantas pessoas o seguem, mas quantas pessoas seguem a Cristo por seu intermédio. A coisa que eu mais oro aqui, irmãos, para essa igreja, para a igreja está bom, sempre é Deus. Ensina essas pessoas. Mostre a verdade para elas. Que elas cresçam em santidade. A alegria, irmão, nossa, deve ser o quanto que a pessoa que você prega o Evangelho, ela cresce em santidade e conhecimento de Cristo.
Agora, quando eu vejo o irmãozinho fraco, inconstante, cheio de sentimentos mundanos, você acha que o pastor deve ficar alegre? O pastor deve se entristecer com a qualidade espiritual das pessoas. Eu imagino João Batista olhando para esses discípulos e pensando: quão lamentável é a situação de vocês. Quão lamentável. Que triste. Era para vocês estarem com ele e eu sozinho e alegre. Verso 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Amados, aqui continua o contraste entre Jesus e João Batista. E o apóstolo João, o outro João, ele segue dentro do seu propósito de apresentar Jesus como divino. Veja as suas palavras. E Cristo veio de onde? Dos céus. Então ele estabelece o contraste de Jesus sendo homem e sendo Deus. Esse é o propósito de João. Jesus veio das alturas e graças à sua origem celestial está acima de todos. Portanto, acima também da voz que clama no deserto. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Ou seja, eu, João Batista, em comparação com Jesus, eu sou apenas o arauto. E a minha origem tem caráter terreno. Ele até fala de um ponto de vista terreno. Pois embora seja a voz de Deus, quando Deus fala por meio dele, às vezes o medo, a dúvida, começam a se manifestar quando a natureza pecaminosa, de origem terrena, nos impele. João Batista, se você analisar com cuidado nesse texto, ele está dizendo: aquilo que me constitui, aquilo que eu sou, seja ministerialmente ou seja como pessoa, é totalmente diferente do que Cristo é. Ele é divino, ele vem do alto. Eu sou um homem, eu sou pecaminoso. Por mais que eu fale da parte de Deus, por mais que eu tenha um ministério que prepare a vinda desse nosso Senhor, eu não me comparo com Ele. Quem veio do céu está acima de todos. Cristo vindo do céu está acima de todos. Dúvidas, medos, incredulidade que nos perturbam muito. Ninguém veio do céu como Jesus. O contraste entre os ministérios é absurdo, irmãos. Cristo tem prerrogativas de um rei. Aquele que é o Pai da eternidade, Criador do universo, fez-se carne. Ele veio do céu e recebeu todo o poder do céu. João Batista não era do céu e jamais afirmou ser. Nenhum profeta afirmou isso, eu vim do alto. Nenhum profeta falou isso. Amados, essa prerrogativa pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Portanto, não apenas sua origem é superior, mas também a sua natureza. Em outras palavras, João Batista está dizendo para aqueles homens: vocês não sabem o absurdo que vocês estão falando. Vocês não sabem a idiotice, vocês não sabem a tolice que vocês estão aqui me falando. Com essa discussão tola. Verso 32. Ele continua e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Olha só que interessante, irmãos. Tudo que foi ouvido no Antigo Testamento, todas as profecias acerca de Jesus Cristo, tudo que tenha se visto, inclusive o batismo, era a respeito de quem? De Cristo. Deus agora fala através do seu Filho encarnado. Nenhum testemunho é mais precioso do que esse, eficaz e preciso quanto a este que gerou dúvida no coração dos discípulos todos de João Batista. João Batista está dizendo que ele testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Ele diz que ele é do alto, que ele é celestial, que ele é divino, que o que ele testifica é aquilo que ele ouviu. Ouviu de quem? Do próprio Pai.
Porém, quando veio à terra, quando veio comunicar essa verdade, qual foi a reação das pessoas? Vejam, contudo, a conjunção que muda de situação. Ninguém aceita o seu testemunho. Ou seja, existe incredulidade, será, no coração daqueles discípulos? Ninguém aceita o seu testemunho. Hebreus capítulo 1, verso 2, diz que Deus fala agora, através do seu Filho. Nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Essa é a nossa mensagem. É o que eu sempre digo, irmãos. O juízo que será estabelecido sobre nós é muito mais pesado, criterioso, sobre aqueles que viveram apenas as promessas. Porque nós vivemos uma época qual Cristo já viveu entre nós e já anunciou a mensagem do Evangelho. Porém, o que as pessoas fazem? Ninguém aceita o seu testemunho. Esta conjunção aqui, mais contudo, marcando a lamentação de João Batista. Eu imagino João Batista falando com eles, falando: mas, contudo, vocês não creem nele. Ele veio do alto, ouviu e faz aquilo que ele viu o Pai fazer. Mas vocês não creem nele. Amados, quanta incredulidade podemos observar nesses discípulos. Amados, apesar do poder de Jesus, a autoridade na proclamação da verdade, ninguém aceita o seu testemunho. Ecoando as palavras de Jesus a esse mesmo efeito. No capítulo 1, verso 10, lembre-se do prólogo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. Aí você vai no capítulo 3, na conversa com Nicodemos, no verso 11. Veja só, irmãos. Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto e não aceitais o nosso testemunho. Lembra que eu disse na introdução que Nicodemos representava o estado espiritual de Israel? Está aqui um judeu, está aqui os discípulos, no mesmo estado, ouvindo a mesma coisa. Verso 33. Quem, todavia, mais uma conjunção, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Amados, temos aqui o mesmo contraste. Então ele sai da figura da incredulidade dos discípulos e passa para um outro quadro daqueles que creem verdadeiramente, que aceitam o seu testemunho. Então é muito nítido a importância de você observar os contrastes aqui colocados pelo evangelista. E por sua vez certifica que Deus é verdadeiro, conforme o verso 33. A explicação mais simples para esse verso é o seguinte: quem aceita o testemunho de Cristo a respeito de si mesmo, e esse sendo, como apresentado neste Evangelho, segunda pessoa da Trindade, o mesmo em substância com Deus, o mesmo, 100% homem, 100% Deus. Este é o testemunho que ele fala. O Filho de Deus. O que acontece quando fazemos isso, quando cremos nisso, nesse testemunho? Nós colocamos um selo de aprovação sobre o próprio testemunho de Deus a respeito de Jesus. E qual é esse? Tu és meu Filho amado. Demonstra que crê que Deus é verdadeiro ao falar de Jesus. 1 João, capítulo 5, verso 10. Olha só o que diz o mesmo evangelista. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. É exatamente isso que o mesmo escritor nos fala. Pois o enviado, irmãos, o que ele diz? Quem, todavia, ele aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Então, quem não crê em Cristo, fala que Deus é o quê? Mentiroso, não crê. E falar que Deus é mentiroso é dizer que ele é mau em sua natureza, que ele é corrupto em sua natureza. Enfim, tamanha blasfêmia é isso. Verso 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Porque Deus não dá o Espírito por medida.
Todos devem aceitar, irmãos, o testemunho de Cristo. Não apenas porque ele proclama aquilo que viu e ouviu, é porque seu testemunho a respeito de si mesmo está em perfeita concordância com o testemunho do Pai a respeito dele, mas também em estreita harmonia com o que precede. João 8,38, olha a harmonia entre Cristo e Deus. Veja só, eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. E aqui é uma séria repreensão aos fariseus, onde ele diz que os fariseus são filhos de quem? Do diabo. Eu faço o que ouvi do Pai, vocês fazem aquilo que vocês viram e ouviram do pai de vocês, o diabo. Isso é o que ele fala para os fariseus. E ele complementa na parte B do verso 34, porque Deus não dá o Espírito por medida. Diferente de nós, irmãos, muito diferente de nós. Qual que é a plenitude que Cristo vivia na ação do Espírito Santo? Sendo 100% Deus. Amados, ele era 100% pleno. Ele era cheio do Espírito. Não havia limites para o poder do Espírito e do trabalho por meio dele em Cristo. Tendo testemunhado a descida da pomba e ouvido a voz do Pai, vinda dos céus, João Batista compreendeu que a filiação mediadora de Jesus se baseia em sua filiação trinitária. Jesus era pleno, Jesus era cheio do Espírito. Colossenses capítulo 2, verso 9, eu gosto muito desse verso. Olha o que diz: pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Jesus era cheio do Espírito Santo? Sim. Pleno. E é isso que João Batista diz. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, do Pai, porque Deus não dá o Espírito por medida. Não é como Paulo que diz, em parte eu conheço, em parte eu profetizo. Não é como nós que conhecemos a Deus limitadamente. Cristo era totalmente pleno. E mesmo assim, as pessoas não aceitavam o seu testemunho. Verso 35. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Dizer que o Pai ama o Filho, o autor está explicando de onde vem toda essa autoridade. De onde vem esse testemunho fiel e verdadeiro? O amor de Deus ao Filho lhe confere, através de seu testemunho, o amor paternal aos que creem. E todas as coisas, diz aqui o texto, tem confiado às suas mãos, por causa do seu amor para com o Filho. O Pai deu a ele a autoridade suprema. Esses dias eu preguei sobre o atributo amor na outra igreja. O amor de Deus. Amados, todo o amor de Deus está em Cristo. Só existe amor para nós através de Cristo. Fora de Cristo você não é amado. Fora de Cristo você não é ninguém. Você é odiado. Está sobre a ira de Deus. Essa é a verdade. Não fará todos nós como filhos de Deus. Isso é mentira. Não são todos que são filhos de Deus. Deus ama o pecador e odeia o pecado, fazendo distinção das duas pessoas. Mentira! São filhos de Deus aqueles que estão no amor. E aonde está o amor? No Filho. É o que diz aqui o texto. O Pai ama ao Filho. Não existe outro local de amor a não ser no Filho. Não existe salvação longe de Jesus, fora de Cristo. Apenas nele. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, verso 15 a 25 versos, apenas. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo
tem a supremacia. 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda, mais uma vez, a plenitude, verso 20 último, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Só existe amor dentro disso. Só existe amor dentro disso, meu irmão. Verso 36 e último, para encerrar. Por isso, João Batista agora encerrando. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que? Todavia, mais uma conjunção. Se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amados, quem crê no Filho tem a vida. Essa passagem nos leva de volta às palavras muito similares do próprio Jesus, lá no capítulo 3, verso 16 ao 18. Irmãos. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João Batista está justamente, sem participar da conversa com Nicodemos, falando as mesmas palavras. Parece que também, tiveram uma reunião, Paulo, João Batista e Jesus. Mas quem comunica essas palavras, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Essa é a unidade de pensamento. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. João Batista faz oposição ao destino dos crentes quanto aos incrédulos, da mesma forma que Jesus fez na conversa com Nicodemos. Observe que em oposição à fé duradoura está a desobediência e rebeldia. Isto é, a recusa em aceitar Cristo por meio de uma fé verdadeira e duradoura. Vocês lembram a fé de Nicodemos? Por que ele veio até Cristo? Por quê? Os milagres. Isso é uma fé superficial. Uma fé que começa hoje e termina amanhã. Deus confronta os pecadores com o convite, a exigência de confiar e obedecer. A rejeição básica do Filho de Deus resulta na punição descrita na cláusula final. Não verá a vida, isto é, não experimentará suas alegrias e deleites. Serão jogados no esquecimento e na ira eterna de Deus. Mas sobre ele permanece a ira. A menção da desobediência humana, a sua recusa básica em aceitar o Evangelho, nos leva de volta ao relato da queda do paraíso. Como resultado dessa queda, proibiu-se Adão e Eva ao acesso à árvore da vida, em Gênesis 3, 24. A ira de Deus visitou a humanidade. João 3,36 nos ensina: agora que esta ira permanece sobre os que não aceitam o seu Filho. Amados, de que forma eu concluo isso? De que o testemunho de João Batista é algo lindo, é algo importantíssimo, por causa da clara explicação. E o que é? Aceite o Filho de Deus por meio de uma fé viva e duradoura e tenha a vida eterna. Além de ratificar as palavras de Jesus a Nicodemos, se mostra como um verdadeiro salvo com entendimento espiritual, e o motivo do autor em utilizá-lo aqui no seu relato é justamente esse. Perceba então que depois da narrativa com Nicodemos, ele chama João Batista e confirma tudo que Jesus falou a Nicodemos. Essa é a construção, a elaboração do Evangelho de João. Esses são os ensinos para nós cristãos. Fora de Cristo não existe salvação, apenas nele. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Fique de pé. Vamos buscar ao Senhor.
Oremos, irmãos. Eterno Deus, nosso Pai, quero lhe agradecer ao Senhor pela sua palavra, lhe agradecer ao Senhor por esta noite, por mais um culto que o Senhor nos dá o privilégio de participar e estar aqui. Que a sua palavra tenha falado aos nossos corações, Senhor. Tenha mudado os nossos conceitos, tenha nos exortado, e que o Senhor continue a trabalhar na vida desta igreja. Obrigado, Senhor Deus, pela vida desta igreja, por Cristo, pela salvação nele. Cremos, Deus, no Filho eterno do Senhor, o primogênito dentre muitos. A salvação que existe nele, eu lhe agradeço, Senhor, pelo sacrifício, pela obra vicária. Obrigado, Senhor. Que possamos entender e que essa mensagem, Deus, traga arrependimento para as vidas que estão longe do Senhor. Que o Senhor possa, Deus, resgatá-las através da pregação do Evangelho, feito aqui por estes irmãos, feito por esta igreja. Que o Senhor nos dê uma semana na sua presença, Senhor. Que possamos lhe buscar, que possamos nos dedicar ao Senhor. Continue, Deus, a nos agraciar como igreja. E que aqui, Deus, esses irmãos cresçam no conhecimento da verdade, cresçam na santificação, Deus. Cresçam, Senhor Deus, na unidade do Espírito Santo de Deus. Obrigado por tudo, Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Assim oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu querido. Uma ótima semana. Temos cantina, né? Você pode passar ali, comprar o seu salgado e ir para a sua casa. Deus abençoe.